Oi, 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 queridos, a paz do Senhor Jesus. Sejam todos muito, mas muito bem-vindos ao nosso momento com Deus, onde eu creio que Deus ele tem uma palavra linda, tremenda, profunda ao meu e ao teu coração, onde eu creio que Deus ele é aquele que fala conosco, que move dentro da nossa história e que em nome do Senhor Jesus faz coisas grandes. O nosso Deus, ele cuida de nós. O nosso Deus, ele move na nossa vida. E quando nós pensamos que não tem mais saída, ele vem e nos mostra que ainda há solução. Eu não sei qual a situação, mas eu já quero declarar: ainda tem jeito. Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que você está passando, mas eu quero declarar: ainda tem jeito. Ainda tem jeito. Não é o final, não é o ponto de chegada, mas é o ponto de largada para a glória do nome do nosso Deus. Ainda tem jeito nesse lugar. Glórias a Deus. Queridos, olha só, eu quero fazer a leitura da palavra de Deus juntamente com você. Para quem já chegou até aqui, já vai deixando o teu like, já vai enviando essa mensagem para alguém, avisa que já começou, conhece alguém que gosta de acompanhar, conhece alguém que gosta de estar aqui juntinho, então avisa que já estamos aqui e que Deus já está movendo em nosso meio, para quem gosta de participar, possa estar aqui conosco. Glórias a Deus. Queridos, olha só, olha o que diz a palavra de Deus no segundo livro de Reis, capítulo de número 5. Olha o que diz o versículo de número 5 e 6. Assim diz a palavra do Senhor. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupas. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: Logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei a Naamã, meu servo, para que o cures de sua lepra. Versículo 7. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: Sou eu Deus para matar e para vivificar? Para que este envie a mim um homem para que eu o cure da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos e vede que buscas ocasião contra mim. Queridos, aqui a palavra de Deus está nos dizendo o quê? Está nos dizendo que havia um homem com lepra. Quem era ele, Natália? Naamã. A Bíblia diz que ele estava com lepra e que ele ouviu que em Israel havia profeta e um Deus que cura. Quando ele ouviu essa informação, ele levou até o seu rei e pediu e disse: olha, lá em Israel há solução para minha vida. Lá em Israel há cura para mim. O que o rei pensou? Certamente, o rei de Israel, sendo a maior autoridade do lugar, vai poder fazer o milagre por ele. Quem poderia mais do que o próprio rei? Pensou o rei da Síria, que era líder de Naamã, que era autoridade dentro daquele território. Você está entendendo? Ele entendendo sobre autoridade, ele entendendo sobre poder e sabendo que havia uma informação dizendo: em Israel há cura. Há milagre dentro de Israel. Logo ele pensou, obviamente, que essa cura virá por intermédio de alguém que tenha muita autoridade. Ninguém pode ter mais autoridade dentro de um território do que o próprio rei. E a Bíblia diz que ele pega ouro, prata, vestimentas caríssimas, porque aqui quando tá falando de mudas de roupa, tá falando de linho fino, tá falando, sabe, daquilo que tinha de melhor naquela época. Ele pega as suas riquezas, as suas preciosidades valiosas e segue com uma carta até o rei de Israel, enviado pelo rei da Síria.
Só que quando ele chega lá e entrega a carta, que o rei de Israel lê: estou te enviando, meu homem de confiança, meu chefe do exército, leproso, para que você o cure. Naquele momento o rei rasgou as suas vestes. O rei rasgou as suas vestes e disse: por acaso sou eu Deus que tenho o poder de matar e de dar vida? Ou seja, sabe o que ele estava dizendo? Eu não sei se vocês perceberam, mas tem coisa que só Deus faz. Eu posso ser a maior autoridade dentro do território. Eu posso estar sentada em uma cadeira de maior destaque, acima de todos. Mas existe alguém que está acima de mim. Era o que o rei estava declarando com aquela atitude. Era o que o rei estava dizendo: ei, isso daqui é coisa para Deus operar. Não adiantava levar, sabe, todas as suas preciosidades. Não adiantava chegar para a maior autoridade daquele lugar. Tem coisa que só Deus faz. Levanta aí a tua mão, deixa eu profetizar sobre a tua vida. Levanta aí a tua mão, deixa eu declarar sobre você aqui agora. Em nome do Senhor Jesus, onde você precisa de um milagre. Eu quero profetizar que o Senhor, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores é quem fará por você. Eu quero declarar que você verá a mão de Deus trabalhando e agindo em teu favor. Você verá Deus se levantando por ti aí neste lugar. Eu quero declarar, eu quero profetizar sobre pessoas aqui agora. Você verá Deus fazer na tua vida. Você verá Deus fazer na tua história, em nome do Senhor Jesus. Recebe a palavra profética aí do outro lado. Em nome do Senhor Jesus, recebe a palavra profética aí onde você está. Declare e profetizo sobre você que onde há uma impossibilidade, você também vai ver Deus em teu favor trabalhar. Recebe a palavra profética para a glória do nome do nosso Deus. Queridos, é tremendo. É tremendo. Sabe, quando nós olhamos para Naamã, saindo da Síria, com uma carta do rei, indo em direção a Israel, para levar uma petição ao rei de lá. Quando nós vemos ele indo para o palácio, a gente vai entender uma coisa, que ele até estava no lugar certo, procurando a pessoa errada. Você tá entendendo? Ele até estava no lugar certo, procurando a pessoa errada. Querido, deixa eu te contar aqui uma coisa. Às vezes a gente está no lugar certo, mas a gente tá esperando da pessoa errada. Você tá entendendo? Às vezes a gente tá dentro do ambiente esperando de alguém, só que quem vai fazer por você é Deus. Às vezes a gente tá dentro do ambiente esperando, sabe? Por uma pessoa. Só que quem vai fazer na tua vida é Deus. Às vezes a gente tá até no lugar certo. O lugar ele é certo. Era lá em Israel mesmo. Era lá, sabe? O direcionamento para ele. Mas ele estava no lugar errado. No lugar errado. Por quê, Natália? Porque ele se direcionou ao rei. Ele devia ter ido ao profeta. Você tá entendendo? Você tá entendendo? Está no lugar certo. Se direcionar a pessoa errada, querido, é como se você dá viagem perdida. É como se você caminhar e não chegar a lugar nenhum. Eu quero declarar, eu quero profetizar sobre pessoas aqui agora. Se é pra você, declara. Essa palavra é pra mim. Essa palavra é pra mim. Eu quero profetizar sobre você neste exato momento. Ei, que você verá. Você verá exatamente qual é o direcionamento que você vai ter que tomar. A mão de Deus te conduzirá. Não te deixará estar no lugar certo buscando o que é errado. Não, mas o Senhor te direcionar ao lugar e também irá te direcionar até por onde você deve andar. A quem, sabe, com quem você deve falar. Quem você deve encaixar no projeto. Quem você deve tirar. Queridos, é tremendo. Deus direciona em tudo. E eu vejo pessoas com grandes projetos aqui nas mãos que Deus manda dizer que te conduzirá neste lugar. Você crê? Então declara aí. Declara, essa palavra é pra minha vida. Essa palavra é pra minha vida. Glórias a Deus, queridos. É lindo o cuidado, o mover e o agir dos céus para conosco. Quantas vezes no lugar certo, tomando o posicionamento errado.
Quantas vezes no lugar certo, buscando a pessoa errada? Quantas vezes a gente está no lugar certo com a expectativa errada? Você tá entendendo? Aquele homem estava no lugar certo. Ele estava em Israel, que era para onde ele havia sido direcionado. Só que ele estava no palácio. E não era no palácio que haveria para ele um direcionamento de cura. O que Deus operaria na vida dele não seria no palácio. Talvez ele, tão acostumado a honrarias, tão acostumado aos excessos, que ele não entendeu que Deus opera na simplicidade. Talvez ele olhou e disse, nossa, vai ser nesse palácio aqui. Papai falou, não. Você até está no lugar certo, mas está no posicionamento errado. Porque não vai ser no palácio. Deixa eu falar aqui uma coisa pra você nesta hora. Deixa eu falar algo aqui pra você. Deus manda dizer que vai te direcionar até a porta pela qual você vai entrar. Deus manda dizer que vai te direcionar até as pessoas com quem você vai falar. Deus manda dizer assim que ele vai direcionar até com quem você vai conversar, quem você vai colocar no projeto e quem você vai tirar. Deus manda dizer pra você aqui agora, tem coisas grandes pra acontecer e te prepara que vai ser do jeitinho do Senhor. Deus manda dizer que te surpreenderá, queridos. Deixa eu falar aqui uma coisa, o palácio ele atrai, ele chama a atenção. Quantas vezes nós até esperamos que as coisas aconteçam para nós no palácio. Mas, muitas vezes vai ser fora do palácio que nós vamos viver as nossas maiores vitórias. Muitas vezes vai ser na maior simplicidade do mundo que as melhores coisas vão acontecer na nossa vida. Você tá entendendo? Você lembra de Neemias? Onde é que ele morava? No palácio. Mas pra onde é que ele foi? Pra uma cidade quebrada. Pra quê? Pra reconstruir, fazer o que ninguém fez antes. Você tá entendendo? Onde que Moisés morava? Antes de ser, mal visto dentro daquela terra, no palácio. Chamado como? Filho da filha de Faraó. Mas o que é que Deus vai fazer com ele? Vai levar ele para o deserto, onde ele vai ter uma experiência que ele nunca teve antes com Deus e vai começar uma grande obra que mudará para sempre a sua história. Você tá entendendo? Muitas vezes, o Senhor ele vai trabalhar numa simplicidade tão grande. Muitas vezes ele vai trabalhar numa simplicidade tão linda que tem gente que vai dizer assim, nossa, mas tem certeza que é aqui mesmo? Mas tem certeza que isso vai dar certo mesmo? E papai tá dizendo assim pra você nesta hora, é na simplicidade que ele opera. Talvez tenha alguém aqui que começou algo que você tá dizendo, Natália, mas é tão simples que eu nem sei se vai prosperar. Papai tá dizendo, ele trabalha na simplicidade, viu? E ele abençoa também aí, começa a multiplicar. Tem alguém que começou um projeto, porém você olha e diz, mas Deus, tem tanta coisa mais bem elaborada por aí, o que eu tô fazendo até pela minha condição são coisas tão simples que eu nem sei se vai dar certo. E Deus manda dizer pra você, na simplicidade o teu Deus começa a trabalhar. Querida, a simplicidade chama a atenção de Deus, você tá entendendo? A simplicidade, ela encanta os olhos. A simplicidade, ela traz essa atmosfera mesmo pra Deus fazer acontecer. Você já percebeu que tem coisas que quanto mais simples melhor elas se tornam? Você tá entendendo? Papai tá dizendo assim, não se constranja com a simplicidade daquilo que você tem. Não se constranja e andar na simplicidade de quem você é. Não se constranja. Eu sei que, que as pessoas, elas tentam incrementar, elas tentam, se engrandecer, elas tentam acender os holofotes para si mesma, mas Deus manda dizer pra você aqui agora, ele ainda tem prazer em trabalhar na simplicidade. Você tá entendendo? Você tá entendendo o que Deus tá falando aqui pra você? Você tá entendendo? É na simplicidade. Havia um palácio, mas não era lá que o milagre daquele homem estava. Havia um palácio, mas não era lá que o milagre daquele homem se encontrava. Às vezes, queridos, a virada de chave na nossa vida vai estar em coisas tão simples, mas tão simples, que às vezes a gente tem dificuldade de enxergar. Às vezes, a reviravolta,
ela vai se utilizar de um ingrediente tão simples que às vezes a gente até demora para acrescentar, porque a gente acha que não vai fazer diferença. E na realidade aquilo faz toda a diferença. Você tá entendendo? Faz toda a diferença. Tem alguém que tá aqui e tá dizendo, Natália, o meu modo de agir é tão simples que eu nem sei se pessoas vão se interessar de estar perto de mim, de ter minha amizade, ou de ter um compromisso comigo, ou algo do tipo. E Deus manda dizer assim pra você, é exatamente isso que faz a diferença. É exatamente isso que faz a diferença. Você tá entendendo? Papai tá dizendo assim, tem pessoas que estão aqui, que às vezes dizem assim, Natália, o meu linguajar, a minha maneira de falar, de me expressar é tão simples que eu nem sei se vai chamar a atenção, se vai trazer credibilidade. Deus manda dizer, é exatamente aí que está a diferença. Você tá entendendo o que o papai tá falando pra você? Até porque, querido, deixa eu te falar aqui uma coisa. Deixa eu te falar aqui algo. Deus manda dizer, quanto mais simples, melhor. Quanto mais simples as coisas, sabe? Quanto menos complicadas as coisas forem, melhor. Tem gente que às vezes diz, não, mas é porque eu falo de uma maneira tão simples, eu me expresso de uma maneira tão simples. Mas deixa eu te contar aqui uma coisa, querido. Uma linguagem técnica, uma linguagem, sabe? Uma linguagem de difícil compreensão, ela é interessante se ela estiver sendo dita, sabe, em lugares técnicos, com pessoas que compreendem, para pessoas leigas, que com certeza são a maioria das pessoas que te cercam naquilo que você faz. Você tá entendendo? Quanto mais simples você for, mais compreensível para elas a sua linguagem, o seu modo de agir for, melhor. Mais entendido você se faz. Por exemplo, um médico, quando ele vai conversar com outro médico, você vai ver que eles vão se utilizar de termos que só eles entendem. E para eles está tudo bem, porque eles estão falando que em um ambiente técnico. Porém, para que ele possa atender as pessoas e as pessoas entendam o que ele quer se expressar, o que ele quer falar, por muitas vezes ele vai ter que filtrar suas palavras. Até mesmo, sabe, vai ter que simplificar. Porque senão quem está ouvindo, recebendo diagnóstico, recebendo direcionamento, recebendo uma receita, não vai entender. Vai olhar e vai dizer assim, mas o que isso significa? Eu vou morrer ou viver? Você está entendendo? Mas o que na realidade isso diz para mim? Eu tô bem ou tô mal? Eu tenho alguma coisa ou não tenho? Você tá entendendo? A pessoa, ela quer saber, sabe, da maneira mais simples, objetiva e direta. Eu não tô dizendo que em algo que você faça, você não vá se aperfeiçoar, você não vá, sabe, se aprofundar no que você puder acrescentar naquilo que você faz, sabe, o que você puder acrescentar naquilo que você é, no teu crescimento pessoal, no teu crescimento profissional, no teu crescimento familiar. Quanto mais conhecimento em tudo que nós pudermos adquirir, sabe, nós venhamos a acrescentar, melhor. Mas o que eu tô dizendo é que a simplicidade ainda faz toda a diferença. Tem pessoas que por muitas vezes que eles se faz questão de não serem compreendidos. Para quê? Para que se passe uma imagem de superioridade. Quantas vezes alguém poderia agir de uma maneira simples para que você compreenda, só que a pessoa faz questão de complicar para mostrar que sabe mais do que você? Você tá entendendo? Quantas vezes a pessoa poderia, sabe, fazer as coisas de uma maneira objetiva e direta, para que você entendesse em primeira explicação, mas não, ela prefere complicar para depois explicar, para mostrar que sabe mais do que você. O que eu estou lhe dizendo é que o que você acha que está te atrapalhando, por muitas vezes está te ajudando. Essa sua maneira simples, por vezes de falar, por vezes de mover. Tem gente que complica tudo. Complica tudo. A vida por si só, ela já tem as suas complicações, queridos. O que a gente puder simplificar, glórias a Deus e aleluia. Você tá entendendo? A vida por si só, ela já tem os seus quebra-cabeças. No que a gente puder fazer as coisas com mais clareza, com mais objetividade, melhor ainda. Você tá entendendo? Papai fala para pessoas aqui agora que talvez estavam se sentindo pequenas ou achando que estavam em desvantagem por causa da sua maneira simples de agir.
sabe? Por causa da sua maneira simples de se comportar, ou talvez da simplicidade que você tem a oferecer. E você achou que isso era uma desvantagem, não é? Às vezes é exatamente isso que cativa as pessoas. Às vezes é exatamente isso que atrai o que é bom. Você tá entendendo? Você tá entendendo? Atrai pessoas, sabe? Que realmente prioriza o que é real, o que é verdadeiro. Nós vivemos em um mundo onde as coisas estão tão distantes de nós que estamos vivendo uma era de insatisfação como nunca vista antes. Porque tudo é muito perfeito, tudo é muito técnico, tudo é muito estruturado, não é? Tudo é muito harmonizado de todas as maneiras possíveis. Mas tem muita coisa que não é real. Tem muita coisa que é inatingível. Tem muita coisa, querido. Sabe aquela coisa que você deixa bem bonitinha só pra foto? Só pra foto, você deixa lá, você vai lá, você vai lá e coloca, sabe, o pontinho, coloca lá a coisinha, tudo no cantinho. Você bate a foto, pronto, depois dali, na hora de usar, não vai ficar daquele jeito. Na hora, sabe, de se utilizar, não vai ficar daquela maneira. Na hora de usar, vai bagunçar tudo. É como você arrumar uma mesa. Você prepara lá o banquete, coloca as uvinhas num canto, coloca o arrozinho no outro, prepara o prato, coloca bonitinho com a colher do lado, com os talheres. Pra caprichar, ainda bota um guardanapo. Bonitinho, tá lindo. Mas na hora de usar, vai bagunçar. Isso é maravilhoso. Isso é bom. Você tá entendendo? Tá sendo usado, tá sendo utilizado, tá sendo aproveitado. O que a gente aprende, Natália, com isso? A gente aprende, queridos, que o bom da vida é aproveitar dela. O bom da vida é aproveitar dela. Quando você entende que o bom da vida é aproveitar dela, você para de buscar a perfeição dentro dela, porque você nunca vai encontrar. Você nunca vai encontrar. Nunca vai encontrar um relacionamento perfeito, nunca vai encontrar, sabe, um trabalho perfeito. Nunca vai encontrar uma pessoa perfeita. Não vai ter. Não existe isso. Que você vai encontrar são coisas que às vezes vão fazer uma pequena bagunça, sabe? Mas que é assim que você vai aproveitar a vida. Você vai arrumar a mesa toda bonitinha, mas no melhor momento você vai bagunçar. No melhor momento você vai tirar as coisas do lugar. O melhor momento vai ser ver alguém, sabe, elogiando a salada que você acabou de fazer, alguém dizendo o quão bom está a carne que você acabou de cozinhar, sabe, o bom vai ser alguém dizendo, me passa mais um pouquinho aí dessa farofa, o bom vai ser alguém, sabe, olhando e falando, acabei de derrubar aqui minha colher, me dá outro aí, pra eu terminar de comer, que esse negócio tá muito bom, eu não quero deixar aqui no prato, sabe, o bom vai ser isso. Eu não tô dizendo que você não vai fazer as coisas no capricho. Eu não tô dizendo que você vai, sabe, que você não vai cuidar do seu estabelecimento e colocar o melhor lá dentro. Se você pode, faça. Mas eu tô dizendo que as coisas acontecem na simplicidade. Às vezes a gente tá buscando uma perfeição que não existe. Às vezes a gente tá olhando pro palácio e dizendo, é lá que eu vou ser feliz, é lá que eu vou ser sarado, é lá que eu vou ser curado, é lá que eu vou ser transformado. E às vezes não é. É no deserto. É no vale que Deus vai ensinar a gente a aproveitar as coisas boas. Que Deus vai ensinar a gente a viver de verdade. Deus vai dizer, no palácio tem os seus teatros. Mas a verdade mesmo a gente vê no deserto. No palácio tem os seus ensaios. As suas encenações. Mas é no deserto que a gente vive a realidade. Mas também, querido, é no deserto que a gente aprende a aproveitar e viver o que nós temos para hoje. Sabe? Às vezes a gente está perdendo o de hoje olhando para o amanhã. Às vezes a gente, sabe, tá dizendo, eu não vou fazer isso aqui não, porque eu não queria isso daqui, eu queria outra coisa. Só que o que você tem é isso daqui, então use. Use. Aproveite, seja feliz, usufrua.
Você tá entendendo? Ah, Natália, é porque eu achei que eu iria ser feliz no palácio, mas o que eu tenho hoje pra mim é um deserto. Então aproveita e faz um banquete no deserto. Então aproveita e gera uma memória incrível dentro desse deserto. Você tá entendendo? Então aproveita e faz alguma coisa que você saia daí mais aperfeiçoado desse deserto. Querido, deixa eu falar aqui uma coisa, a vida não é o que acontece amanhã, a vida é o que acontece hoje. E às vezes a gente está abrindo mão de algo que a gente pode aproveitar, buscando uma perfeição que a gente nunca vai encontrar. Infelizmente, vivemos em eras, sabe? Onde se motiva, incentiva a busca da perfeição. E eu lhe digo, para começar, a perfeição aqui nem existe. Nem existe. Porque nós jamais seremos perfeitos aqui. A perfeição é para outra dimensão. Para uma eternidade de glória. O que nós temos aqui é um estado o que nós temos aqui é um processo de aperfeiçoamento. Eu digo que a perfeição é um estado. O aperfeiçoamento é um processo. E a gente está em um processo para alcançar o estado da perfeição. Porém, isso só acontecerá na eternidade de glória. Então, aprendamos a aproveitar e entender que muitas vezes a virada de chave na nossa vida não vai estar dentro dos palácios. Vai estar em lugares tão simples que a gente vai ignorar. Que os nossos olhos estejam sensíveis para a gente enxergar a beleza, o encanto, o valor daquilo que as pessoas, muita gente não enxerga mais. Queridos, pessoas trocam amizades por status. Uma pessoa decente, uma pessoa correta, uma pessoa boa e íntegra, por muitas vezes, aos olhos de algumas pessoas, vale menos do que alguém com visibilidade. Ah, não, tem visibilidade, ou tem acesso, ou tem conexões. Então, eu abro mão do que é íntegro, bom e reto. E apesar de qualquer coisa, eu me achego a quem pode me dar o acesso. Mesmo que essa pessoa seja uma pessoa ruim, porque não quer dizer também que uma pessoa íntegra, boa e reta também não seja uma pessoa de visibilidade e de grandes acessos. Mas o que eu estou lhe dizendo é que na balança, muitas vezes se troca, sabe? O que é bom, reto e íntegro. E se toma para si coisas que não se deveria por causa de interesses. Deus hoje está nos ensinando a viver a vida da melhor maneira possível. Nos mostrando o valor da simplicidade, que os nossos olhos consigam enxergar o valor daquilo que muita gente não enxerga mais. Que os nossos olhos possam contemplar e falar, isso daqui não tem dinheiro que pague. Isso daqui não tem dinheiro que possa alcançar. Sim, porque quando Naamã chega lá, o que é que ele está levando consigo? Olha aqui. Versículo 5, de 2 Reis, capítulo 5. Então disse o rei da Síria, vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupas. Você tá entendendo? Ele tomou para si ouro, prata e disse, vou lá, qualquer coisa eu compro. E tem coisa, querido, que não tem dinheiro que compre. Tem coisa que não tem dinheiro que compre. É conquistado. Tanto que quando o rei rasga as suas roupas e diz, o que tu tá fazendo aqui no meu palácio? Eu não sou Deus para te curar. Eu não posso fazer nada por você. Ou seja, ele estava no lugar certo, em Israel, mas no posicionamento errado, dentro do palácio. Ou diante de alguém que não podia resolver a sua situação. Você tá entendendo? Diante do rei, achando que por causa que ele tinha autoridade, ele também poderia trazer cura sobre o seu corpo. Porque a autoridade que ele tinha era diferente. A autoridade que ele tinha era diferente, queridos. É tremendo isso. A autoridade do rei era diferente da autoridade do profeta. Você tá entendendo? E a palavra de Deus vai nos dizer que naquele momento ele vai.
Ele vai até a casa do profeta, porque ele vai ouvir alguém dizer assim: não, rei, não, senhor. Você não deveria ter ido até o rei. Você deveria ter ido até o profeta. A casa dele fica aqui perto. Só que quando ele vai lá, o profeta nem sai para atender ele. O profeta nem sai para atender ele. E ele não entendeu nada. E se irritou. Sabe? Quando as pessoas estão acostumadas a comprar os próprios lugares. Ele tinha ouro, tinha prata, tinha, sabe, ele tinha status, ele tinha nome, ele tinha medalhas, ele tinha troféus, ele tinha tudo. E ele sabia o quanto isso comprava lugares. Só que quando ele chegou, o profeta não sai para lhe atender, ele fica furioso com isso. Ele fica furioso. Deixa eu falar aqui uma coisa pra você, deixa eu falar aqui algo. Tem coisas que o dinheiro não pode comprar. Tem coisas que o dinheiro não pode comprar. Na primeira vez que ele vai, o profeta não atende ele. O profeta envia uma mensagem, diga a ele que para aquilo que ele quer, ele mergulhe no Rio Jordão 7 vezes. Ponto. Ele sai de lá furioso, dizendo assim: como pode esse profeta não ter me atendido? Ele sabe quem eu sou? Ah, bendita frase, né? Ele sabe com quem ele tá falando. Você tá entendendo? Ele nunca ouviu falar de mim aqui? Por que ele tá me tratando assim? Deixa eu te contar aqui uma coisa. A Bíblia diz que ele vai pro Rio Jordão, porque alguém lhe convencerá aí. Ele não queria, tava furioso e irritado. Iradíssimo. Deixa eu falar aqui uma coisa. Você conhece alguém quando você de alguma forma confronta ela. Você conhece alguém quando ela, sabe, quando você pisa no calo dela. Aí você sabe quem aquela pessoa é de verdade. Naquele momento que ele se ira por não ter sido recebido, ele estava mostrando a sua verdadeira identidade. Sabe? Quando a pessoa é confrontada, ela mostra realmente quem ela é. Ele sabe com quem ele está falando? Como ele ousa fazer isso comigo? Ele sabe quem é que está vindo aqui na porta dele? Não é qualquer pessoa, não. É o chefe do exército do rei da Síria. E o profeta estava nem aí. O profeta não abriu a porta, não saiu para ele. Mandou mensagem. Sabe? E ele vai ser convencido a ir ao Rio Jordão. Sabe o que é que eu acho interessante? O profeta não atendeu ele na ida, mas atendeu ele na volta. Por quê? Porque quando ele volta, querida, ele volta diferente. Tem coisa que acontece na vida, sabe pra quê? Pra moldar. Todos nós temos arestas que precisam, querido, ser trabalhadas. Todos nós temos coisas que precisam, sabe, ser moldadas na nossa vida. E aquele homem foi a primeira vez, o profeta não atendeu, porém a segunda o profeta atendeu pessoalmente. Você tá entendendo? Deixa eu falar aqui uma coisa. Sabe o que o profeta estava dizendo? Aquela primeira pessoa não me interessava. Aquela pessoa soberba, que achava que onde chegava comprava. Aquela pessoa altiva, que não aceitava um não, que queria fazer do jeito que queria, mesmo precisando mais do que todo mundo queria. Deixa eu falar aqui uma coisa. Tem gente que por mais que precise, ela é tão altiva. Ela é tão altiva que ela é como se assim, ela chega como se você tivesse o privilégio de servir a ela. Você tá entendendo? Ela tá precisando de você. Mas quando você olha no semblante, o semblante dela é como se ela estivesse te dando a oportunidade de ajudar ela. Como se fosse uma honra pra você, uma oportunidade. Você tá entendendo? Tem gente que é tão altiva, tão prepotente, que até precisando, na maior precisão dela, ela quer estar, sabe, de nariz empinado. Ela quer estar aqui, ó, por cima. Como quem diz assim, você tá tendo a honra aqui de me ajudar. Todo privilégio é seu de me servir.
precisando que, se não fizer, a pessoa morre. Mas ainda assim, é uma altivez, é uma soberba, é uma prepotência no coração. E esse era o caso daquele homem. Ele estava precisando, querido. Ele estava precisando. Você está vendo a diferença dele para o centurião? Você lembra do centurião, que era um chefe que comandava 100 homens? Que entendia também de autoridade? Você está entendendo? Quando ele chama Jesus, que Jesus diz, eu vou na casa dele, o que é que ele manda? Ele manda uma mensagem dizendo o quê? Senhor, não sou digno que entre debaixo do meu teto. Apenas lança uma palavra, Senhor, nem precisa entrar lá. Mas lança uma palavra que eu sei que o meu servo será sarado. Você tá vendo a diferença? Quando Naamã vai na casa do profeta, ele sabe, ele chega com seu ego inflamado. Mais inflamado do que a lepra era o ego dele. Mais inflamado do que a lepra era o ego dele. E o profeta sabia daquilo. Deixa eu falar aqui uma coisa. O rei tinha autoridade. Ele, como capitão, também tinha autoridade. Mas a autoridade do profeta era diferente. Você tá entendendo? Ei, deixa eu falar aqui uma coisa. Deus deu autoridade nas tuas mãos diferenciada. Use. Use. Tem lugares que... Deixa eu falar aqui uma coisa. Tem lugares que Deus manda dizer que não vai acrescentar nada em tua vida. Então use a autoridade de dizer, eu não vou. Natália, mas é porque tem fulano, mas é porque tem Beltrano, mas é porque vai ser bom pros negócios, mas é porque vai abrir porta, mas é porque tem status. Se não acrescenta nada na tua vida e às vezes até te prejudica emocionalmente e espiritualmente, o que é que tu tá fazendo lá? Exerça a autoridade. E diga, eu não vou pra esse tipo de coisa. Tem coisas que as pessoas fazem, que querem te conduzir a fazer também, que não te ajuda em nada, apenas te prejudica. Mas, Natália, se eu não fizer junto, se eu não estiver lá, se eu também não estiver com meu copo em cima da mesa, se eu não estiver participando daquele momento, ainda que eu não faça aquilo, mas se eu não estiver envolvido, dando a entender que eu estou ali junto, não vai dar certo pra mim, vai me prejudicar, vai fechar a porta. Deixa eu te falar aqui uma coisa. Ei, não perca a sua autoridade. Tem lugares que não vão acrescentar na tua vida, tem pessoas que só vão te prejudicar, tem posicionamentos que só vão te atrapalhar. Emocionalmente, espiritualmente, pode ter certeza, o que parece ganho é uma grande perda. Então exerça a tua autoridade. Onde não te couber com a tua unção, não vá. Não, você vai entrar aqui, mas, ó, você não fala que você... não fica falando de Deus, não. Ó, você vem aqui pra festa, mas vai ter isso, vai ter aquilo, vai ter aquilo. Então, assim, fica quieto, finge que tu também gosta disso, ainda que você não goste, mas fica lá, tá bom? Não fica falando aí de Deus, de Jesus, deixa o povo se divertir, finge que você tá se divertindo também. Deixa eu falar aqui uma coisa, onde não cabe a tua unção, a tua autoridade de profeta, não vá. Não cabe a sua autoridade de profeta lá? Não vá. Você tá entendendo? Só vá onde você possa exercer a tua voz profética. Mas eu posso, eu posso falar? Eu posso falar? Não, falar você não vai ter oportunidade de falar nada. Você vai ficar só lá sentado e aproveitar a festa. Então eu não vou. Se você falar que eu posso falar, que eu vou poder exercer minha autoridade de profeta, a minha unção, eu vou. Mas eu vou pra falar. Eu vou pra exercer a autoridade. Eu vou pra fazer o que eu... mas se não, eu não vou. Eu vou poder me movimentar. Não vai. Você vai ficar quieto. Então eu não vou. Você tá entendendo? O que papai tá falando aqui pra você? Tem coisas que só vai te paralisar. Tem cantos, lugares que não é pra você. Tem pessoas que não é pra você. Andarão dois se não tiverem de comum acordo? Andarão dois se não tiverem de comum acordo, se eles não olharem e falarem, nossa, eu vou com você porque eu concordo com você, eu estou na mesma visão que você. Não andarão juntos. Não tem como. Se os caminhos, sabe, não estão indo juntos, eles não vão andar juntos. Papai está dizendo aqui para algumas pessoas, faça as renúncias que precisam ser feitas. Faça as renúncias que precisam ser feitas.
A Bíblia diz que o profeta não atendeu aquele homem na primeira vez. Quando ele vai pro Rio Jordão, mergulha 7 vezes e volta sarado, ele atende. Natália, o que é que mudou tudo? Tudo, porque quando aquele homem volta, ele volta dizendo assim: agora eu vi que verdadeiramente há um Deus em Israel. Quando eu estiver lá, dentro do meu território, e eu estiver em lugares que eu preciso estar como capitão do exército, e lá houverem deuses estranhos, que Deus não me impute este pecado, porque a partir de hoje não adora mais nenhum deles, adora o único e verdadeiro Deus. Tudo mudou na vida daquele homem. Ele estava reconhecendo um poder acima dele. Ele estava reconhecendo um único e todo-poderoso poder que estava acima dele. Deus. A Bíblia diz que o primeiro Naamã ele não atende, mas o segundo ele atende. O primeiro chegou com um ego mais inflamado do que a lepra. O segundo veio reconhecendo a autoridade e o poder de Deus. Reconhecendo o que Deus havia feito na vida dele, dizendo: a partir de hoje não sou mais a mesma pessoa, porque o que eu vivi na presença desse Deus me moldou, me mudou, me transformou, e ele volta numa humildade, querido, que o primeiro não tinha. Você lembra da Bíblia, da palavra que diz? Lembra da palavra que diz que as coisas velhas já passaram? Eis que tudo se fez novo. Eu creio em mudança. Eu creio em transformação. E o profeta não atende o primeiro Naamã, mas atende o segundo. O segundo não atende a velha criatura, mas atende a nova criatura. Você está entendendo o que está sendo dito? Você está entendendo? Olha só, o que o profeta ali, em um ato profético, estava falando para nós é que tem coisas que não acrescentam na nossa vida. Tem coisas que não acrescentam. Deixa eu falar aqui uma coisa. Olha só, tem coisas que terão a tua oração, mas não terão a tua presença. Tem coisas que você vai orar por elas, mas você não vai ter intimidade, vínculo com elas. Você tá entendendo? Não tô dizendo que você vai ter pessoas que você não vai falar, que você vai ignorar, que você vai negar a palavra. Não, não faça isso. Eu tô dizendo que tem coisas que você não vai se assentar à mesa. Você não vai, sabe, ter por intimidade. Porque tem coisa que quando você coloca da porta pra dentro da tua casa, só atrapalha. Se não tá na mesma visão, não tá no mesmo espírito, não tá no mesmo direcionamento, atrapalha, queridos. É preciso que andemos com sabedoria. Também não tô dizendo que alguém que não está na mesma visão que você vai ignorar por completo, não. Você vai cumprimentar, você, quando tiver oportunidade, vai falar de Jesus, vai exercer a tua autoridade, a tua unção profética. Vai. O que eu estou dizendo é que você não vai se encaminhar. O que que a Bíblia diz? O que que a Bíblia diz? Aquele que, olha só, o justo que não assenta na roda dos escarnecedores. Aqui está falando sentar-se à mesa, sentar-se à roda. Sentar à mesa significa o quê? Significa ter intimidade, comunhão. Queridos, deixa eu falar aqui uma coisa, comunhão. E tem coisas que nós vamos falar, vamos pregar, vamos anunciar, vamos orar, mas não vamos ter comunhão, porque irão nos atrapalhar. Irão nos atrapalhar. Bem-aventurado aquele que não assenta na mesa dos escarnecedores. Você está entendendo? Nem para no caminho dos ímpios. Você não para, você anda. Você anda. Você prossegue, você vai passando e vai fazendo, sabe? Tem coisa que nós não podemos ser cúmplices. Tem coisas que nós não podemos compactuar. Tem coisas que nós não podemos, sabe, entrar em concordância. Deixa eu falar aqui uma coisa, eu posso discordar plenamente de muita coisa que você faz e ainda assim agir com amor e respeito para com você. Eu posso não concordar com nenhuma das tuas escolhas, mas eu posso passar por você de uma maneira muito respeitosa e até mesmo exercendo a minha unção profética e a minha autoridade sobre a sua vida. E é assim que nós devemos nos portar. Você vai ver que o profeta ele não vai falar nada contra o capitão. Ele não vai falar, ele vai direcionar. Só que você vai ver que esse primeiro contato, onde ele não vai pessoalmente, ele está deixando bem claro. Ele está deixando bem claro. Eu lanço
o direcionamento sobre a tua vida, mas eu não tenho comunhão contigo. Não com essa pessoa que tem o ego mais inflamado que a lepra. Vai lá primeiro. Quando ele volta, ele vai lá e atende. Você tá entendendo? Você não vai ver ele brigando, você não vai ver ele lançando palavras de maldição. Não, ao contrário, ele vai ajudar. Ajudar nós como voz profética. Por onde passamos, nós temos essa incumbência de ajudar, mas também temos que ter a sabedoria de saber onde comungar, onde compactuar, onde unir a nossa concordância, porque nem tudo vai fazer bem para nós. Você tá entendendo? Nem tudo vai se encaixar. A palavra de Deus irá nos dizer que aquele homem, quando ele mergulha no Rio Jordão, não era só a sua lepra que estava sendo quebrada, era o seu orgulho também. O seu orgulho, queridos. É tremendo isso. Quando aquele homem volta, ele volta diferente. Deixa eu declarar aqui. Eu não sei quem os teus olhos têm contemplado aí. Eu não sei o que os teus olhos têm visto, que tem enxergado orgulho, altivez, prepotência, mas eu quero declarar. Os olhos que contemplaram o orgulho, a altivez, também contemplarão a transformação, porque há um Deus que transforma como da água para o vinho. Há um Deus que faz tudo novo. Há um Deus que movimenta. Há um Deus que muda. Eu quero declarar mudança. Eu quero declarar que tudo se fará novo. Eu quero declarar que onde havia altivez, haverá sim humildade. Profetizo e declaro que em nome do Senhor Jesus, onde havia prepotência, orgulho, queridos, é tão difícil lidar com gente orgulhosa. É tão difícil reconhecer os nossos próprios orgulhos. Não é? Não é fácil. Porque o orgulho, ele se autodefende. Não é desse jeito? Não é desse jeito? O orgulho, ele se autodefende. O orgulho, ele nunca erra. O orgulho, ele nunca, sabe? Ele nunca perde. O orgulho, ele tá sempre por cima. O orgulho, ele tá, sabe? O orgulho, ele tem isso. Ele tem essa característica. E o orgulho fere. Fere. E não é fácil lidar quando há orgulho. Orgulho em nós, orgulho nos outros. E eu quero declarar que em nome do Senhor Jesus, que orgulhos serão quebrados. Orgulhos serão quebrados, sabe? Orgulhos serão despedaçados. E eu quero declarar que onde havia altivez, talvez você está dizendo, Natália, é tão complicado. É tão complicado. É sempre eu que tenho que ceder, é sempre eu que tenho que dar o braço a torcer, é sempre eu que tenho que ajustar. Eu tô tão cansado deste negócio. Eu quero declarar que virá da parte de Deus situações, queridos, sobre vidas que não serão para matar, serão para quebrantar. Você tá entendendo? Quero declarar em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Deus é Deus que vai trazer uma grande mudança dentro de um cenário que estava se tornando insuportável. Insuportável. Deixa eu falar aqui uma coisa. É terrível conviver com pessoas orgulhosas. Terrível. Primeiro, elas acham que nunca erram. Segundo, elas ferem em palavras e atitudes. Você tá entendendo? É terrível. Elas acham que nunca erram. Elas ferem. E elas, de uma certa forma, têm a necessidade de diminuir para se sentir superior. Isso é uma característica do orgulho também. O orgulho, ele faz isso. Ele traz a necessidade de diminuir alguém para se engrandecer em cima daquilo. Ela precisa te diminuir. Tem gente aqui que sabe o que é suportar brincadeiras, piadas, sarcasmos, ironias, de coisas que te diminuem. Porque alguém, às vezes até sem perceber, de uma maneira orgulhosa, sente prazer em te diminuir para se sentir melhor e maior do que você. Para se superiorizar sobre a tua vida e te inferiorizar neste lugar. E chega uma hora que isso fica muito pesado, muito cansativo, sabe? A pessoa se engrandece em tudo, toda hora. Como se fosse o melhor. Como se fosse um privilégio seu estar do lado dela. Como se você tivesse a honra de servi-la.
Como se sabe? A pessoa, ela em tudo se envaidece. É muito difícil lidar com pessoas orgulhosas. Sim, porque a vaidade ela é muito grande. Eu costumo dizer que você pode fazer o melhor do que você faz, sabe? Você pode fazer o melhor. Quando você se auto-intitula como o melhor, você já perdeu o destaque. Você tá entendendo? Você pode fazer o melhor. Mas quando você se auto-intitula como o melhor, você já desceu alguns degraus aí. Você já perdeu o cargo. Você já perdeu o lugar, ainda que seja o melhor. Ainda que seja. Às vezes eu brinco, eu digo assim, a pessoa pode ser o melhor no que faz, mas quando ela mesma diz que é o melhor, já perdeu a graça. Você nem gosta mais de ouvir, não é? Quando alguém se envaidece, se vangloria, não é? Se engrandece diante de você, ela pode ser tudo aquilo e até um pouco mais. Talvez ela ainda esteja, sabe, vendo numa visão limitada, talvez seja até mais do que o que ela tá falando. Mas quando ela começa a falar sobre aquilo, o quanto ela é boa, o quanto ela é maravilhosa, o quanto ela faz, o quanto ela é grande, o quanto ela é tremenda, o quanto ela é incrível, o quanto isso, o quanto aquilo, chega uma hora que você diz, não. Até era, agora deixou de ser. Eu até achava que era mesmo, mas agora não consigo mais ver como antes. Tirou o brilho de tudo. Tirou o brilho de tudo. Sabe o que é que Deus estava trazendo para a vida daquele homem? Simplicidade. Simplicidade, queridos, não é você ter o pior. Não, simplicidade porque às vezes as pessoas elas confundem. Não quer dizer que para ser simples você vai ter que ter o pior, andar da pior forma, vestir da pior forma, sabe? Ter as piores coisas, não. Simplicidade é não deixar isso se tornar uma vaidade na tua vida. Não deixar isso envaidecer, não deixar isso crescer no teu coração. Simplicidade é você saber que mesmo que você tenha o melhor, todavia, nada que você tem ali, sabe, ocupa o primeiro lugar no teu coração. Simplicidade é você colocar as coisas em ordem. Simplicidade é você saber o que priorizar. Simplicidade é ainda que você seja o melhor, você não se coloca naquele lugar. Você deixa os outros te colocarem. Melhor do que você falar do teu trabalho é ver alguém falando do teu trabalho. Quando você fala do teu trabalho de uma maneira, sabe, de vanglória, você acaba destruindo o teu trabalho. Mas quando alguém fala do teu trabalho te colocando no melhor lugar, essa pessoa engrandece o teu trabalho. É diferente. Simplicidade é você saber o real lugar das coisas. Independente se uma coisa custa R$1 ou R$1.000.000. A simplicidade não está no preço. A simplicidade está no valor. No valor daquilo. Valor, sabe? Em questão daquilo que o dinheiro não compra. Que o dinheiro não paga. Isso sim é simplicidade. E aquele homem acostumado com um sistema que até hoje não mudou muita coisa, acostumado a comprar os seus lugares, acostumado a, sabe, acostumado a ser visto pelo que ele tem, colocar o que ele tem na frente. Tem gente, queridos, que entende que simplicidade é você colocar o teu ser na frente, sabe? E tem pessoas que perdem essa simplicidade quando elas colocam o ter dela na frente. O ser tem que estar na frente. Não é sobre o que você tem, é sobre quem você é. Você tá entendendo? A simplicidade não é sobre o que você tem. Tem gente que vai ter, queridos, tanta coisa que você vai olhar e vai dizer assim, meu Deus, nem parece. A pessoa é tão simples, é tão humilde, é tão acessível, é tão, sabe, é tão agradável. Nem parece, não é? Tem hora que a gente se espanta com algumas pessoas, a gente diz, nossa, nem parece de tão agradável que a pessoa é. E tem gente que às vezes não tem nada. Só que o que ela tem, ela coloca na frente. Sabe? Às vezes tem algo lá, ó.
caindo os pedaços. Coloca na frente isso aqui. Coloca o ter na frente. E você olha e diz assim, meu Deus, imagina se tivesse alguma coisa. Quantas vezes a gente já disse isso com alguém? Imagina se tivesse alguma coisa, não pisava nem no chão. Se é assim, não tem nada, coloca na frente o que tem. Imagina se verdadeiramente tivesse alguma coisa que pudesse se vangloriar. Não é desse jeito? A simplicidade é colocar o ser na frente ao invés do ter. E aquele homem, ele estava acostumado com um sistema, onde muitos até o dia de hoje também estão acostumados. Onde é preciso ter. Ter, o ter manda em tudo. Coloca na frente. É o que eu tenho. É o que eu possuo. É o que eu conquistei. Isso gera tanto orgulho no coração. Isso vai crescendo o ego de um jeito. E eu sei que o sistema alimenta isso. Eu sei que o sistema alimenta isso. Você está entendendo? Só que nós, com a mente de Cristo, nós mergulhados na graça de Deus, cheio do Espírito Santo, nós lutamos contra esse sistema. E nós colocamos o ser na frente do ter. Independente do que você tem ou do que você não tem. Quem você é o que faz a diferença. Quem você é o que faz a diferença. Você está entendendo? E aquele homem aprendeu essa lição naquele dia. Aquele homem aprendeu essa lição. Ele aprendeu. Cheguei aqui com ouro, prata, com roupas caras. Cheguei aqui com todo o meu status, todas as minhas medalhas, que eu acredito que ele colocou tudo, querido. Colocou as medalhas, sabe? Porque capitão do exército, né? É chefe do exército da Síria. Então, você acha que ele vai chegar o quê? Com roupa ali de civil? Vai, né? Ele vai chegar com todas aquelas medalhas bonitas, né? Que é conquistada honrosamente. Porém, não podia ser posta à frente do ter, do ser. Não podia. Ali eram conquistas que mereciam ser comemoradas, mas que não compravam as coisas. Que não conquistavam lugares verdadeiramente honrosos. Você está entendendo? Isso era coisa para o ser e não para o ter. E quando ele chegou lá, o profeta ensinou essa lição para ele. Ensinou. E quando ele mergulha, o orgulho é quebrado. Não é só a lepra que desinflama, não. O orgulho também, o ego também. E ele volta uma pessoa diferente. Eu quero declarar que onde havia uma atmosfera pesada por causa do orgulho e do ego inflamado, eu quero declarar que onde havia, problemas, talvez familiares, ministeriais, profissionais, por causa de egos inflamados, uma atmosfera quase que insuportável, eu quero declarar, eu quero profetizar que em nome do Senhor Jesus, o Senhor fará com que haja simplicidade em corações, humildade em vidas. Nem que se preciso for, vai ter que descer ao Rio Jordão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mas vai voltar transformado. Você tá entendendo? Talvez você tá dizendo, Natália, essa palavra é pra mim. Eu tô pra enlouquecer, eu tô pra não saber mais o que fazer. É tanto orgulho, é tanta vaidade, é tanta vanglória, é tanta coisa. É um sistema tão sujo, tão pequeno, tão mesquinho, tão medíocre, que eu tô sendo sufocado por ele. Eu quero declarar que em nome do Senhor Jesus, papai está renovando as tuas forças e ele está dizendo assim, como eu mudei toda a história dentro daquele cenário e quebrei o orgulho daquele que achava que o seu dinheiro tudo poderia comprar. Ei, assim como eu fiz naquela vida, também faço na sua. Prepara o teu coração, porque quem estava andando em orgulho, em humildade andará, recebe. Quem estava andando em prepotência, altivez e soberba, em humildade andará neste lugar. Declare e profetizo sobre pessoas aqui agora. Deixa Deus tratar e trabalhar, porque Deus manda dizer que vai andar em humildade. Eu quero declarar que Deus quebrantará corações. Eu quero declarar que Deus mudará mentes. Eu quero declarar que Deus transformará vidas. Eu quero profetizar que em nome do Senhor Jesus vai ser tudo diferente. Você crê nessa palavra? Você crê nessa palavra? Toma posse para a glória do nome do nosso Deus aí do outro lado. Toma posse em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Anísio, muito obrigada, viu? Obrigada pelo superchat. Gente, deixa eu agradecer. Nem agradeci vocês hoje, né? Muito obrigada a todos que são canais de bênção sobre a minha vida.
que me abençoam através dos presentes virtuais, através do Superchat, através do Pix. Muito, muito obrigada. Lembrando que tudo é de forma voluntária. Que o Senhor multiplique nas tuas mãos. Para quem tá aqui nas redes sociais, onde eu não consigo deixar fixo, e você também tem o desejo de ofertar, é o natalialeandro@gmail.com. Então, muito, muito, muito obrigada. Declaro 10, 100, 1000 vezes mais em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, declaro poderosíssimamente que o Senhor multiplique, abençoe, faça na sua vida aquilo que você não pode fazer. Que o Senhor multiplique e prospere você na face dessa terra. Amém? Glórias a Deus. Queridos, é tremendo. O Senhor, Ele cuida de nós. Ele cuida da nossa situação, Ele cuida da nossa história e Ele sabe até onde nós podemos aguentar. Tem coisas, sabe, que se levantam sim de uma maneira orgulhosa. Levantam de uma maneira altiva, mas Deus é Deus para quebrar. Deixa eu declarar sobre a tua vida. Onde você quer ver, sabe, a vida sendo transformada? Qual é a área que você precisa desse milagre? Essa transformação de Deus sobre um coração, sobre uma pessoa, sobre uma vida, sobre uma situação onde é necessário haver mais simplicidade. Eu quero declarar que haverá simplicidade, haverá leveza, haverá, sabe, haverá essa atmosfera leve dentro da tua história, porque quem estava trazendo esse peso, ou alguma situação, ou algo mesmo dentro de você que estava te prejudicando, você disse, Natália, isso daqui me prejudica, eu tenho dificuldade de perdoar, ou eu tenho essa dificuldade de lançar no mar do esquecimento coisas que eu deveria esquecer. Eu quero declarar que em nome de Jesus, tudo aquilo que estava trazendo peso e roubando a simplicidade cairá por terra. Haverá humildade em nome do Senhor Jesus. Humildade. Eu quero declarar humildade e nobreza. Humildade dentro de corações, nobreza dentro de alma. Você tá entendendo? Em nome do Senhor Jesus. Deixa eu declarar aqui agora. Eu quero declarar e profetizar sobre esta vida. Quero declarar sobre essa história. Quero declarar sobre esta pessoa que em nome do Senhor Jesus, onde o inimigo estava tentando trazer altivez, prepotência, orgulho, onde o inimigo estava tentando trazer soberba, que caia por terra agora em nome de Jesus, que haja humildade, que haja simplicidade, que onde a atmosfera estava quase que insuportável, eu quero declarar que assim como Naamã mergulhou, assim como Naamã levantou diferente, eu quero declarar que vidas serão transformadas, tudo aquilo que estava inflamando o coração, inflamando o ego, trazendo peso na atmosfera, que seja completamente quebrado. Deus, nós te damos, Senhor, toda a liberdade para trabalhar e fazer na nossa vida aquilo que o Senhor quer. Nos aperfeiçoa, nos torna pessoas melhores. Senhor, nós apresentamos pessoas diante do teu altar e te pedimos, trabalha nesse coração, nessa mente. Não deixa o inimigo inflamar. Quero declarar e profetizar sobre vidas, pessoas aqui agora. Simplicidade para você viver, para você aproveitar, para você ser feliz. Quero declarar simplicidade dentro do teu lar, sabe? Aquela simplicidade que encanta e enche os olhos. Eu quero declarar que haverá leveza, harmonia, tranquilidade, companheirismo dentro do teu lar, em nome do Senhor Jesus. É o que eu declaro, o que eu profetizo sobre você e sobre a tua casa. Você crê nessa palavra? Toma posse, entende que Deus está quebrantando o coração de alguém como quebrantou o coração de Naamã? Você crê que Deus está fazendo com que tudo aquilo que estava inflamando no corpo e na alma seja completamente quebrado? Então recebe a palavra profética para a glória do nome do nosso Deus e confirma com muita fé aí com teu amém. Amém, queridos. Glórias a Deus. Muito, muito, muito obrigada a todos que estão aqui comigo. Gratidão por estar juntinho. Que Papai do Céu te abençoe. Que o Senhor seja contigo. Para quem tá aqui nas redes sociais, não deixe de passar no YouTube Natália Leandro, tá bom? Faz tua inscrição. Vem dando glórias a Deus juntamente conosco. Tenho certeza que Deus falará e muito contigo aqui, tá certo? Para quem está aqui no YouTube, botãozinho de inscrever aqui embaixo, clica em cima, que Papai do Céu te abençoe muito, ó. Beijo grande no coração. Para quem já é de casa, deixa aquele like, envia a mensagem para alguém e até daqui a pouquinho. Que Deus te abençoe muito, fica na paz de Cristo. Amém.